Olá, tudo bem? Rafael Mendes de novo aqui e te agradecer porque você chegou na nossa segunda aula dessa temporada do Flash Speedlight. Obrigado por estar acompanhando. E se você está chegando aqui agora, eu peço então que você volte lá, assista a primeira aula, porque não vai fazer nenhum sentido se você não assistir a primeira aula. Ninguém começa a assistir uma temporada, né, pelo segundo episódio. Então volta lá que dá tempo, assiste lá, corre pra cá, que vai dar tempo de você pegar essa segunda parte, tá? Na aula passada eu mostrei para você como que funciona o modo TTL, né? Então, através do pré-disparo, a luz atinge o objeto, né? Ela retorna, passa através da lente e a câmera informa ao flash a quantidade de luz necessária para que tenhamos uma exposição correta. Te mostrei também um dos principais erros ao fotografar com flash, que é não levar em consideração a luz ambiente, né? Totalmente errado isso. Por quê? Porque você vai ter um ambiente mais escuro e o objeto principal, no caso o retratado, o objeto, enfim, vai estar mais iluminado, vai acabar tendo um desequilíbrio. A ideia é sempre ter um equilíbrio legal ali para que tenha uma luz, né, bem harmoniosa. Eu costumo dizer que a luz ambiente e a luz do flash é igual vinho e comida. Se não combinar, não desce. Então muitas vezes você vê uma foto que talvez te incomode, o subconsciente, mas você não está percebendo qual é o erro ali e muitas vezes pode acontecer ser essa diferença. Claro que você sabendo usar, né, essa mágica e tudo mais da luz ambiente versus flash, você pode também criar aí fotos incríveis, tá bom? Agora é o seguinte, na aula de hoje a gente vai refinar ainda mais essa luz do flash, a gente vai trabalhar a qualidade da luz desse flash. E depois dessa aula, juntando com a aula passada, você vai ver que você é capaz sim de ser um apaixonado pelo Speedlight e fazer fotos incríveis, né? Com uma luz 90% melhor, aí isso é garantido, tá? Você aplicar tudo certinho, você vai ver que a tua luz vai melhorar em 90%, além, claro, de ter mais clareza na sua cabeça de como funciona, né, o processo de fotografar com o flash. Então na aula de hoje eu vou falar também um pouquinho sobre o flash pop-up e quais as desvantagens do flash pop-up, né, versus o flash speedlight. Então não vou perder mais tempo, vamos para a aula. Não esqueça de, depois que assistir essa aula, deixar o seu comentário aqui, o que achou, e também para aproveitar para tirar as suas dúvidas. Então vamos lá, não perder mais tempo, vamos para a aula. Eu quero falar agora sobre a qualidade da luz, tá? É um fator importante que a gente precisa levar em consideração na utilização do nosso Speedlight, é exatamente isso, a qualidade da luz que a gente está utilizando, né? Algumas câmeras de entrada da Canon e acho que a maioria da Nikon, se não me engano, todas as Nikons, elas têm um flash pop-up. A gente sabe que a desvantagem do pop-up, de utilização do pop-up, é o ângulo de incidência dele ser muito frontal. O outro fator é o tamanho dessa fonte de luz, né? Ele é muito pequeno. O ângulo dele acaba dando problema quando a gente trabalha com uma objetiva de diâmetro largo, então ele acaba sendo projetado muitas vezes uma sombra, né, da própria objetiva ou do parasol. Então se você pega uma 24-70 que tem aquele parasol maior, ou uma 70-200 também que tem um parasol maior e ela acaba sendo maior, quando a gente usa o flash pop-up, ele acaba projetando uma sombra, porque a luz dele bate na objetiva e projeta essa sombra, a objetiva bloqueia essa luz, certo? Então, se já aconteceu isso com você, se você já viu uma sombra na tua foto, é exatamente isso que está acontecendo. A luz do pop-up está sendo bloqueada pela objetiva. Uma outra desvantagem de utilização do flash pop-up é o ângulo de incidência da luz, né? Ela é muito frontal. Isso acaba fazendo com que acaba acontecendo um alto brilho em algumas partes do rosto. Por exemplo, aqui na testa, na água da testa, na ponta do nariz, bochecha, ponta de queixo. Se a pessoa, por exemplo, você está fotografando uma pessoa de mais idade e essa pessoa já tem algumas rugas, você pode ter certeza que vai potencializar essas rugas. Por quê? Porque acaba projetando uma sombra. Principalmente se a tua condição de luz ambiente estiver mais subexposta e aí acaba projetando mais. No caso do Flash Speedlight, a gente nota que a gente tem uma fonte de luz maior. Porém, essa fonte de luz, quando a gente utiliza ele de forma frontal, ela ainda não é tão gigante a ponto de ter uma fonte de luz
mais suave, né? Uma transição de sombra mais suave. Então, o que acontece? A gente acaba, muitas vezes, tendo o mesmo resultado, um resultado parecido do pop-up. Melhor, mas ainda assim parecido com essas marcas e tal, por ser uma luz mais frontal. Ele ainda vai estar trabalhando de forma frontal. A forma da gente melhorar essa qualidade da luz, trabalhar essa qualidade da luz, é utilizando um recurso que vem no Speedlight. Deixa eu desconectar ele da câmera, fica mais fácil da gente entender. O flash Speedlight, seja ele Canon, seja ele Nikon, seja ele Yongnuo ou alguma outra marca chinesa, ou até o Sony, enfim, todos os que a gente tem aí disponível no mercado, ele tem a cabeça flexível, móvel. Então ele tem frontal, eu consigo colocar ele para cima, 45 graus, eu consigo colocar ele para trás, eu consigo colocar ele para o lado, enfim, ele movimenta, ele me dá esse movimento. Como a gente vai utilizar esse movimento? Quanto maior a fonte de luz, mais suave vai ser a transição de sombra, mais suave vai ser essa luz. O que a gente faz com o nosso Speedlight para ter uma fonte de luz maior é exatamente isso, ó, rebater a luz. Então, se você já viu um fotógrafo trabalhando com um flash virado para cima, para a parede ou até para trás, é para quê? Para que ele transforma essa pequena fonte de luz, ele amplia. Quando ela bate no teto, é como se ela fizesse assim, ó. Eu tenho o meu flash aqui, então tá um flashinho aqui, meu Speedlight. Uma fonte de luz ainda pequena, mesmo sendo maior do que o pop-up. Quando essa luz dispara, ela abre, né? Então existe a tal da lei do inverso do quadrado da distância, que é um assunto que não cabe muito bem aqui, mas que tomaria muito tempo. Mas é isso que funciona, é isso que acontece, é a lei do inverso do quadrado em ação. Quando ele dispara, ele sai de uma pequena fonte de luz, ele amplia ao chegar no teto e quando ele desce maior ainda. Então, quando acontece esse efeito da luz, dessa viagem da luz, quando ela retorna preenchendo o objeto principal aqui, ó, por todos os lados. A luz bateu no teto, aí ela vem, desce. Quer ver? Deixa eu usar um exemplo melhor aqui. Um desenho melhor, que esse aqui não está ficando muito bom. Vamos desenhar um teto aqui, a gente tem o nosso fotógrafo aqui com a sua câmera, lente, flechinho rebatido, e aqui a gente tem o nosso objeto a ser fotografado. O que acontece com a luz então? Ela sai de uma pequena fonte de luz, bate no teto e aí ela aumenta, ampliando. Se tem uma parede atrás, por exemplo, essa luz ainda bate nessa parede e volta preenchendo o objeto. Se tem na lateral, ela vai bater na lateral e também vai. Então quer dizer, a luz passa a abraçar o objeto. Ela passa a abraçar o objeto principal. Então ela preenche por todos os lados. E isso que dá o efeito, aquela luz bonita que a gente vê bem preenchida, sem olheiras, enfim, uma luz bem equilibrada, uma transição de sombra bem bonitinha. Então você tem o destaque, aquela foto que você olha e fala assim, poxa, que foto bonita utilizando o flash. Para a gente trabalhar dessa forma, então, o flash rebatido, ele funciona dessa forma. Então é para isso que ele gira até para trás. Alguns alunos me falam assim, Rafa, mas por que o flash gira para trás? Eu vou te falar, e eu peço para você fazer esse experimento. Uma das luzes que eu mais gosto de trabalhar é com flash virado para trás, se eu tiver uma parede atrás de mim. Então imagina que eu tenho uma parede branca aqui, estou fotografando um grupo de pessoas na minha frente. O que vai acontecer? Eu ponho meu flash para trás, fiz a fotometria do fundo ali, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um cenário bonitão, fiz a fotometria do fundo lá, quando eu retorno para frente, aqui para o grupo de pessoas, que eu faço o clique, quando eu clico essa luz bate na parede atrás e ela retorna como se fosse uma avalanche de luz, uma cachoeira de luz, enfim, preenchendo todo mundo por igual. Então uma pequena fonte de luz ela vai ampliar. Quanto maior a fonte de luz, mais suave a transição de sombra. Então é para isso que serve o flash rebatido. Agora eu quero começar a falar no método que eu criei na minha cabeça para
que a utilização do flash no meu trabalho seja de forma simples, tranquila e prática. Já que eu mostrei para vocês o que é TTL, já que eu mostrei para você a importância ainda da fotometria da luz ambiente, que câmera controla a luz ambiente e flash controla a luz do objeto, chegou a hora então da gente imaginar a gente indo para um evento fazer um trabalho. Então, imagina que se você já está com o teu equipamento pronto, que tá com o seu equipamento pronto no seu bag e você está partindo para fazer um trabalho. A sequência que eu criei é pensando dessa forma, já desenvolvendo dentro da minha cabeça, eu comecei a desenvolver dentro da minha cabeça como se fosse uma parábola, uma história. Eu estou indo fotografar um evento, chegando lá, o que eu tenho que fazer? Esse é o primeiro passo que a gente vai falar agora, que é o seguinte. A primeira coisa que eu faço quando eu chego para fotografar um evento é estudar o estudo da luz disponível. Estudo da luz disponível. É esse cara aqui que vai ser o pontapé inicial nessa nossa jornada. Se câmera controla a luz ambiente e flash controla a luz do objeto, eu preciso ter um ambiente equilibrado. Eu preciso ter um ambiente certo, uma fotometria justa. Então, quando eu chego no local, o que eu faço? Eu faço alguns cliques do ambiente, certo? Em algumas situações de luz, faço análise da luz. Então eu vejo aqui, essa parte, se fosse um evento infantil, vamos pensar dessa forma, um evento infantil, eu vou olhar e falo assim, poxa, essa parte está bem iluminada. Aí você tem lá no fundo a parte dos brinquedos, cai um pouco. Você tem, por exemplo, é escuro, mas você tem as luzes dos brinquedos. Então, se câmera ela é responsável pela fotometria da luz ambiente, o que eu tenho disponível de luz ambiente? É a luz do brinquedo, certo? Um fator que muitas vezes tem na cabeça de alguns fotógrafos, principalmente quando a gente está iniciando, tá? Estou falando do fotógrafo, na maioria das vezes, quem está iniciando, que ainda não tem a prática da coisa, é fazer ajuste da câmera para clarear aonde não está claro. Se a gente levar em consideração que exposição, a palavra exposição é trazer para a câmera exatamente aquilo que eu estou vendo, com suas cores e texturas. Isso quer dizer o quê? Se eu estou num ambiente onde eu não tenho luz, eu não tenho nada para ser fotografado. Então, nessa parte dos brinquedos, né, se você quiser uma luz, acende a luz ou põe os flashes e tal para trabalhar como luz principal. No caso de um salão onde a gente tem esse fundo dos brinquedos, essa parte que tem os brinquedos, você pode notar que a luz sempre é meio densa, ela cai, ela diminui um pouco e os brinquedos têm as luzes dele. Quais são as luzes disponíveis então naquele ambiente? É a luz do brinquedo. Se você vai numa balada, por exemplo, onde você tem aquela parte do lounge da festa, não adianta você querer clarear uma parte que está escura. Aí você tem lá no bar um logo de cerveja escrito em neon. Qual é a luz que você tem disponível naquele ambiente? É exatamente isso. A fotometria tem que ser feita exatamente para aquela parte, é o que vai sair na foto. E aí acaba acontecendo que muitas vezes o fotógrafo aumenta a ISO, sobe ISO, põe no limite da câmera, diminui velocidade, enfim, fecha a F, aí sai fundo desfocado, foto tremida e não sai o efeito que o cara pensou e criou para aparecer aquele neon. Então toda essa análise de ambiente é o meu primeiro pontapé, é o primeiro passo. Eu chego no lugar, faço toda a análise do ambiente. Aqui tem uma condição de luz, deixa eu fotometrar na câmera para ver quanto está dando de fotometria, faço um clique, ok. Vou lá no fundo, faço outro clique. Então, na minha cabeça, já fico preparado. Se eu for lá para o fundo, eu vou ter que mudar minha fotometria em tantos pontos. Aqui na frente eu tenho X pontos. E aí, o que eu faço? Nesse caso, eu chamo o flash para que ele venha me auxiliar. A outra parte que eu levo em consideração dentro dessa análise, né? Então cheguei, vamos lá. Eu vou ser um pouco repetitivo nessa parte, porque isso precisa entrar na tua cabeça e fazer com que se torne um mantra. Toda vez que você chegar no lugar, você faz a mesma sequência. Existem rotinas na nossa vida que a gente cria que não são tão ruins. As pessoas têm costume de dizer assim, me virou rotina. Essa rotina de trabalho é o que facilita, é o que vai tornar automático na sua cabeça. Então você passa a se preocupar com outras coisas, além de a ficar girando o botão e controle da câmera para todo lado sem saber aonde está chegando, né? Então, o primeiro passo que eu faço, cheguei no ambiente, faço análise da luz ambiente, vejo se tem diferença de luz, faço alguns cliques com a câmera sem o meu flash e aí depois eu passo para o flash. Então, já fiz a análise, coloco o meu flash em cima da câmera e vou para a segunda parte dessa análise, que é, eu tenho um teto claro.
eu tenho um teto baixo ou médio, né? A gente não pode falar de tipo tetos altos, altíssimos. Existe mais ou menos uma regra aí de 3 metros a 4 metros, mas isso vai depender também do modelo do flash que você está usando. Se for um 600 da Canon, os flashes mais top, eles são mais potentes do que a linha de entrada, então ele vai segurar mais isso daí. E alguns outros ajustes que a gente pode fazer que vai melhorar. Mas a ideia é sempre buscar um teto nível bom ali, né, de altura, 2 a 3 metros de altura, ok. Claro, não pode ser teto escuro porque ele vai, se for um teto colorido, é raro achar, mas vamos criar essas possibilidades. A luz pode voltar com a cor, então você pode ter uma incidência daquela cor dentro da tua fotografia. O ideal, teto, claro, cinzinha, branco, bege, que é o que você vai encontrar no salão. Você já analisa, eu tenho uma parede, aqui eu posso fazer um clique, enfim, já posso fazer um clique utilizando a parede. Então você vai estar sempre trabalhando, preocupado com o seu flash ali nessa utilização, tá? Tem uma dica que eu dei, que a gente postou no nosso Instagram, uma dica rápida, falando sobre o Cat Light. Eu vou colocar aqui agora, se você não assistiu. Então, assiste essa dica aqui, é rapidinho, só para te explicar o que é o Cat Light. Se liga aí. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra gente falar sobre esse carinha aqui, chamado de Cat Light. Para que ele serve? Quando eu tô trabalhando com o meu flash rebatido, por exemplo, pro teto, a tendência que eu tenho quando eu fotografo alguém muito próximo é essa luz que vai pro teto, quando ela desce, essa parte dos olhos aqui, essa órbita, produz uma sombra, criando uma olheira muito forte. Esse carinha branco, Cat Light, ele vem para quê? Para que quando eu trabalhe com esse flash dessa forma, quando a luz dispare para cima, um pouco dessa luz, ele pega um pouco dessa luz e projeta, aliviando, eliminando um pouco essa sombra, essa olheira. Muita gente usa ele à distância, não tem muito resultado. Então ele funciona mais quando a gente trabalha com ele mais próximo. Então é isso aí, esse é o carinha chamado de Cat Light. Valeu! Então é isso. Se o Cat Light ele funciona para quando ele tem melhor resultado para quando eu estou próximo, isso quer dizer, eu já deixo ele ligado direto. Eu já não tenho que ficar puxando ele. Vou fazer uma foto bem próximo do meu fotografado, do meu objeto mais próximo. Ah, mas vai dar olheira, vamos puxar aqui o Cat Light. Então já deixa ele aberto direto. Se a distância ele não vai fazer tanto resultado, mas quando você utilizar ele mais perto do cara a ser fotografado, do objeto a ser fotografado, ele vai dar resultado. Uma outra coisa que você precisa prestar atenção e tomar um certo cuidado, também dentro dessa análise, sempre que eu vou fotografar, eu gosto, é como se eu enxergasse a luz com cor. É como se eu visse o caminho que ela vai fazer, né? O ângulo de incidência é o mesmo de reflexão. Vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Vamos imaginar que eu tenho uma fonte de luz e aqui eu tenho uma área reflexiva. Se a luz entra a 45 graus, ela vai sair a 45 graus. Quando a gente está falando de teto, a gente está pensando também numa área reflexiva. Ele vai refletir a luz. Então, toda vez que eu vou fotografar alguém, que eu vou fotografar um grupo de pessoas ou algum evento, eu penso exatamente dessa forma. E eu trabalho a cabeça do meu flash dessa forma. Se eu tenho um cara aqui e eu estou posicionado aqui com a minha câmera e o meu flash, eu posiciono a cabeça do meu flash num ponto onde eu imagino o caminho que a luz vai fazer. Ó. Ela vai bater aqui e vai descer nessa área. Se eu estou fotografando um grupo de pessoas ou alguém, né, algum objeto próximo a mim, não adianta eu colocar 45 graus, porque o que vai acontecer? Essa luz vai bater lá e vai descer. Então eu coloco ela virada mais para cima. Nesse caso aqui, coloco essa luz virada mais para cima e o que vai acontecer? Essa luz vai bater aqui e vai preencher e o meu Cat Light vai jogar um pouco de luz, preenchendo essa área dos olhos. Então, essa é a aula sobre a qualidade da luz, né? O cuidado que a gente precisa ter ao começar a fotografar. Então, o nosso primeiro passo foi estudo da luz ambiente, da luz disponível. Fiz alguns cliques, chamei o meu flash. O segundo passo é trabalhar flash rebatido. Flash rebatido. Qualidade da luz, né? E aí, vamos imaginar que dentro dessa análise, dentro dessa nossa história, dessa análise, você fez uma análise e você não tem teto.
Hoje acontece muito casamento, muito evento na praia, muito evento em sítio, e você não tem um teto para trabalhar, né? Então, nesse caso agora, e aí o que a gente faz? Eu vou trabalhar com o meu flash frontal, eu vou assumir então aquela qualidade da luz pequena, os altos brilhos e tudo mais? Não. A gente tem uma opção que nesse caso a gente chama os acessórios para nos auxiliar. Hoje eu quero mostrar 3 modelos para vocês do que é muito comum a gente utilizar. O primeiro deles é esse copinho aqui, ó, copinho difusor. O nome disso aqui é Omni Bounce, tá? Esse copinho difusor, ele tem uma função bem interessante. Além dele espalhar a luz, dele aumentar a área de cobertura dessa luz, porque ele tem uma textura aqui na frente dele, além dele espalhar, ele deixa a luz mais difusa. Então esse daqui é o copinho chamado Omni Bounce. Atente-se porque ele precisa ter uma textura. Alguns modelos, por exemplo, a Nikon, ela manda isso daqui já com os seus flashes. Tem o nosso SB900 aqui, que ele já vem, ó. Ele tem esse carinha aqui que já está com ele, já vem disponível. O outro modelo que a gente tem é esse cara aqui que você pode comprar ele separado, né? Esse aqui é interessante da Rogue, que ele funciona tanto como snoot, para você trabalhar com flash fora da câmera. Deixa eu pegar aqui, para montar aqui para vocês verem. Deixa eu arrumar a câmera aqui para ela não cair. Então esse cara aqui é um pouquinho mais confuso de colocar, mas está aqui, ó. Ele trabalha, eu abraço ele aqui, ele tem um elástico, coloquei aqui, então ele vai trabalhar dessa forma. Na minha opinião, eu acho que ele chama muita atenção, né? Imagina, você vai fazer um casamento, você tem esse cara aqui, ó. Existem alguns modelos no mercado que, por exemplo, esse daí que está na tela agora, ó, que ele é muito menor. Então, e bem funcional e é o mais comum que a gente utiliza. Eu sou da questão do seguinte, quanto menos atenção o fotógrafo chamar, melhor. Agora imagina você entrando para fazer um casamento com um negócio desse tamanho aqui, né? Então é isso. O que eu falo para você, qual a dica? Qual o melhor, Rafa? Não existe melhor nem pior. Existe o que você se adaptar. Nós estamos falando de produtos que custam aí de R$ 5,00 a R$ 30,00. Então dá para você ter os dois no seu bag e você experimenta com os dois, trabalha com os dois e ok, e aí você define qual é o melhor. Uma outra dica que eu quero te dar é, se você tem esses acessórios, mesmo em ambiente interno, em ambiente com uma boa qualidade de luz, com teto para rebater, utiliza. Ele vai fazer diferença no resultado final da tua foto. Se você usar esse rebatedor que a gente mostrou aí na tela, esse cara aí, ó, ele já faz a função do Cat Light, né? Então você não precisa trabalhar com Cat Light, então trabalha com ele direto na sua câmera que ele vai jogar muito mais luz na parte frontal. Espero que você tenha gostado dessa aula, você viu que tipo, dá pra gente melhorar, né, a qualidade da luz rebatendo o flash. Então, se você não sabe, se você tem aquela curiosidade, eu cheguei no evento, o fotógrafo estava jogando a luz pro teto, é exatamente por isso, né, que ele joga a luz pro teto, na parede, enfim, que ele rebate a luz do speedlight. E isso acontece para que ele amplie a qualidade dessa luz, aumente o tamanho dessa fonte de luz, ampliando a qualidade dessa luz, né? Deixando a luz mais suave. É claro que dá para a gente entrar em esse assunto dá para render muito, né? Então, só de falar, desses dois primeiros passos, exposição de luz ambiente versus TTL ali, né? Flash versus luz ambiente e mais essa qualidade da luz é assunto para mais de metro, mas não cabe dentro desse nosso workshop. Precisaria de mais tempo para isso. Então é por isso que, se você é o cara que está aqui, faz parte daquele grupo, que quer ir a fundo mesmo, que quer buscar mesmo conhecimento, quer saber mais sobre Flash, no final desse workshop, tá? No final desse workshop, eu vou abrir algumas vagas do meu treinamento completo de Flash chamado Desvendando os Segredos do Seu Speedlight. É um treinamento bem completo, esse é feito para você que quer ir a fundo mesmo, além de rever conteúdos, enfim. Não vou falar muito agora porque ainda tem muito conteúdo para a gente ver dentro desse workshop, mas é um treinamento bem legal, bem prático, bem objetivo, tá bom? Agora, se você não quer fazer parte, você não, Rafa, eu não quero, velho, eu quero só fotografar aquele que eu falei, fazer boas fotos dos meus amigos, da minha família, esse workshop que a gente está assistindo, cara, vai ser a mão na roda para você. Tenho certeza que vai melhorar a sua luz no final desse workshop 90%, beleza? Então é isso aí. Na próxima aula agora a gente ainda vai continuar. A gente vai para um próximo passo onde a gente vai continuar melhorando a qualidade na luz. E nesse próximo passo eu vou te mostrar
que o Flash Speedlight, mesmo estando em modo TTL, ele não é automático. Muita gente chama o TTL de modo automático. Se ele fosse automático, a minha luz seria igual à sua seria igual à do seu parceiro, enfim, todos os fotógrafos teriam as mesmas luzes, né? Beleza? Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu comentário aqui e eu te vejo então na próxima aula.